Começando mais uma aula Tira Dúvidas, onde o nosso assunto é ortopedia funcional dos maxilares. Nós recebemos algumas perguntas e na última aula a gente não conseguiu responder todas, né, Flávia? Isso. Por isso estamos de volta, para a alegria de alguns e para a tristeza de outros. Tô brincando, graças a Deus, acho que não tem tristeza de ninguém. Vamos lá. Quando o paciente está em classe 3, ainda não erupcionaram os incisivos superiores, certo? Classe 3, não erupcionaram os incisivos superiores. Indica que essa maloclusão não é postural, já que não há um cruzamento anterior. Como tratar nesse caso? Não é bem assim, né? Não, tem que tratar e não porque não tem o dente. Na verdade, a gente está tratando base óssea. Principalmente com a ortopedia funcional, nós estamos trabalhando base óssea. Isso. É claro que a gente dá um leve toque no dente ali, né? Porque somos ortodontistas também. Mas não, agora veja só, deixa eu ver a essência. É importante tratar assim. A essência dessa pergunta é assim, porque na realidade essa pergunta está remetendo à referência que o incisivo tem. Já que não está cruzado, será que é postural ou não? Não é bem assim que funciona e tem um detalhe muito importante. Porque já falou que já está de classe 3, né? Mesmo não tendo incisivo irrompido. Bom, se tem a referência do molar, se você está vendo na face que a mandíbula é um pouquinho para frente, o que a gente precisa fazer é manipular em relação cêntrica. Mesmo sem o incisivo. Mesmo sem o incisivo, e confira lá durante a manipulação para onde foi a relação do molar. Agora, gente, tem hora que a gente tem que ter muito bom senso, tá legal? Porque a gente fica classificando o molar, a gente sempre tem que lembrar que se o molar, imagina só que mesmo um paciente jovem, muito jovem, que tem ali o seu primeiro e segundo molarzinhos decíduos e o primeiro molar erupcionou, nessa fase de troca de dentes, vamos supor, por algum motivo aconteceu, vamos supor que por algum motivo aconteceu a esfoliação do primeiro molarzinho, aliás, do segundo molarzinho decíduo antes da hora. Se aconteceu a esfoliação desse segundo molarzinho decíduo antes da hora e o molar, primeiro molar, mesializou um pouquinho, de repente até travando a erupção do segundo pré, eu tenho uma relação de classe 3, só que é dentária. Isso. Então toma cuidado, você tem que somar, você tem que um diagnóstico ele não é feito com uma única informação, né, Flávia? O diagnóstico ele é feito, por isso que a gente tem que ter o feeling de olhar a face, perceber se a mandíbula na criança está muito grande, ou se, por exemplo, a maxila está reduzida, deveria ter crescido mais. Como é que eu sei se a maxila deveria ter crescido mais? Pelas características faciais obrigatórias que tem que ter numa face com crescimento normal, né? A maçã do rosto, que é a projeção zigomática, a depressão infraorbitária. Aí olhar o tamanho da linha queixo-pescoço, se não está extremamente aumentada para a idade. Que principalmente na criança ela é reduzida. É reduzida. Até entrar no estirão de crescimento, ela deveria ser um pouquinho reduzida do que o normal que a gente passa para o adulto. Então, resumindo, não existe uma fórmula mágica, não existe aquela coisa de falar assim, ó, a referência ao incisivo e a manipulação em relação cêntrica e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Recebi uma pergunta hoje que eu achei muito massa. Teve uma colega que falou assim, uma ortodontista que falou assim, ó, eu já faço o curso tal, estou fazendo outro curso tal e eu queria fazer mais esse. Será que eu faço? Se você estiver realmente fazendo os outros, faça. Se você tem tempo, faça. Porque você encurta o seu caminho. Na realidade, se você analisar bem, Flávia, isso que a gente falou aqui da análise facial, da mandíbula estar um pouco maior ou menor, a relação do molar, não sei o quê, é uma somatória de conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da vida clínica e acadêmica. Sim, né? sim. De estudo. É uma base da ortodontia. Mas nós estamos aqui, então resumindo. Vamos lá. Vamos responder pergunta. Resumindo, só o incisivo é referência? Não. Não é. Mas o incisivo, professor, é referência? Também. Mas se for uma classe 3, você desconfiar que é postural e
mesmo sem ter incisivos, pode colocar o aparelho ortopédico funcional que vai resolver. Porque a hora que o incisivo vai romper, ele vem já numa boa postura. É o melhor a se fazer. Se o paciente é respirador bucal e, por exemplo, era um problema alérgico e já foi resolvido e agora ele respira pela boca, provavelmente se já foi resolvido, um parâmetro que a gente usa, eu e a Flávia, o que nós usamos no consultório é assim. O nosso paciente, ele tem só tem duas coisas, aliás, 3 coisas que impedem ele de respirar pelo nariz. Que impede não, que pode estar causando uma respiração bucal. Olha só, calma, você não sabe o que eu vou falar? Tô pensando aqui, como seria isso? Então vamos lá. Uma das coisas, o nariz não passa o ar. Significa que ele precisa de um médico otorrino. Vocês estão vendo que eu estou simplificando da melhor maneira possível. Número 2, o nariz ele está apto para passar o ar, mas ele tem uma crise alérgica. Ele também precisa de um médico para resolver essa rinite dele. E o terceiro, o nariz passa o ar, mas a criança acostumou tanto a respirar pela boca que isso se tornou um hábito deletério. E tem a barreira atrás do nariz, que é adenoide hipertrófica, não sei o quê, por isso que não... eu tentei falar da maneira simples. Tudo porque, bem, assim, mas mesmo assim é para o médico resolver. O motivo pelo qual o paciente não respira pelo nariz é o médico que tem que resolver. Sim, porque tudo bem, ele está com adenoide hipertrófica. Tá, tudo bem, que bonito. Tem que ir para o Só que o médico vai ter que resolver isso, não é você. E aí, uma vez resolvido o problema, independente de onde tenha vindo essa causa, essa confusão toda dessa respiração bucal, a criança cria o hábito de respirar só pela boca. Que eu acho que é esse caso aqui, A criança respirava pela boca porque era alérgico e agora não para. Agora não, mas continua pela boca. Então a gente suspeita ou que ainda exista algum problema no espaço aéreo inferior, ninguém sabe, nas vias aéreas superiores, ninguém sabe, deve ser avaliado mais uma vez, e hábito. Quando é hábito, aí a ortopedia pode entrar, porque ele tem que, nós temos que estimular o fechamento dessa boca, a ortopedia e a fonoaudiologia. Deixa eu explicar uma coisa legal que eu acho que pode ser interessante para vocês. Veja só, outra pergunta que eu recebi hoje também. O paciente ele tinha uma alergia, agora ele tem um hábito, mas eu posso colocar uma grade e uma placa de Hawley? Foi essa a pergunta que eu recebi. Aí, o que eu pensei na hora de responder isso? Eu não conheço nenhum outro aparelho que seja mais ou tão efetivo quanto o aparelho ortopédico funcional para eliminar o hábito do paciente respirar pela boca, desde que ele não tenha obstrução nasal. Por quê? E é essa informação que eu quero que vocês entendam. O paciente que respira pela boca, quando ele está com um aparelho, quando ele está com uma placa de Hawley na boca e uma grade, essa placa de Hawley ela fica presa no palato, no céu da boca, por conta dos grampos que essa plaquinha tem e a retenção mecânica que essa placa de Hawley com a grade tem. E placa de Hawley não é ortopedia. Exatamente. De jeito nenhum. Perfeito. Então vejam só, se o paciente está ali vendo televisão, está à tarde assistindo o desenho dele, uma criança está assistindo o desenho da televisão, e aí de repente ele abre a boca, ele está num estado de relaxamento, ele está num estado de flow, ele está assistindo aquele desenho e ele abre a boquinha. E sem perceber, ele começa a respirar pela boca, certo? Ele só vai parar de respirar pela boca quando a mãe olhar e disser assim: filho, fecha a boca, respira pelo nariz, tá bom? Só que se a mãe tá lá, fazendo o almoço, arrumando a casa, foi trabalhar, a babá, você tá entendendo? Não liga. Aí, bom, ninguém vai lembrar ele. Já o aparelho ortopédico funcional, o que ele faz? Quando essa criança está lá assistindo o desenho e abre a boquinha, o aparelho ele descola do céu da boca e ele cai em cima da língua.
Então nós chamamos de aparelho que, além de toda a função que ele tem, ele é um recordatório. Ele vai lembrar aquela criança de que ela precisa ficar com a boquinha fechada. Aí ela fecha a boca, porque o aparelho caiu em cima da língua, essa criança vai se sentir insegura e olha que massa. Ela vai fechar a boquinha, vai deglutir e fazer um exercício com o lábio e com a língua naquele momento e com a respiração. Qual exercício que é? É o mesmo que você pode fazer agora. Fecha a sua boquinha, a sua boca, você que está assistindo aqui, e engole a saliva para você ver. Você vai fazer um movimento com o lábio, você vai colocar a língua no céu da boca e essa criança também vai fazer isso. Então o aparelho Quem não fez, procura um ortodontista, um ortopedista. Quem não conseguiu engolir colocando a língua no céu da boca, é porque pode... tem língua mal posturada. Ah, Flávia, vai, na pergunta que você queria responder então, vamos lá. Como fazer as pistas? Agora, primeiro, é pista direta ou indireta? Essa é uma questão que eu tenho. Mas, como fazer as pistas? Eu acho que é pista direta. Direta? É. Quais as indicações e somente dentadura decídua e mista? Eu consigo responder a última. Porque as indicações, tem N indicações. Pra gente falar aqui, ficaria muito tempo. Tá. Como fazer, tem que ter a aula. Você tem essa aula, né? Tenho, mas responde então, que você dá conta e eu somente na dentadura decídua e mista? Não, a pista você pode usar em adultos também. Inclusive na dentadura permanente. Permanente. A Agora pista é claro. direta. Agora eu posso dar um Qualquer conselho? pista, né? A indireta também. Porque olha só, a gente nunca, as maiores bobagens que a gente já fez, tá? E a gente é de carninha e ossinho como vocês, tá bom? As piores bobagens. Inclusive eu vejo muito, eu já tive, tá? Alguns professores diziam pra mim assim, que absurdo, no meu consultório não tem reabsorção. Eu queria pular do prédio, tá bom? Porque no meu consultório tinha reabsorção. Aí eu ficava pensando, gente, como que não é possível, né? É a mesma coisa do garçom falar que trabalhou 20 anos de garçom e nunca deixou uma bandeja cair no chão. É falar que o endodontista nunca quebrou uma lima dentro do canal. É falar que o cirurgião que faz uma exodontia de um terceiro molar ou de um pré-molar nunca quebrou uma raiz dentro de um alvéolo. Bom, já acalmei agora. Nunca faça as coisas só de ouvir mais ou menos, tá? Comece sempre, é igual andar de bicicleta. Quando você começou, você colocou a rodinha. Então comece fazendo as pistas diretas nos dentes decíduos, naquelas indicações que você tem a certeza absoluta. Qual é a principal indicação da pista direta no dente decíduo? Uma mordida cruzada anterior, por exemplo, que você manipula o seu pacientezinho em relação cêntrica e ele fica de topo a topo. Pelo menos de topo. Pelo menos de topo a topo. Essa indicação é uma indicação que você não vai errar. Ué, mas o que é errar para você? Depois pode acontecer dele se tornar um padrão 3 e até cirúrgico? Ora, depende, pode sim se tornar um padrão 3 cirúrgico, mas me diz uma coisa, na hora que ele chegou com, 6 anos no seu consultório, 5 anos, você ia simplesmente deixar essa mordida anterior cruzada? Olha, duas coisas que eu preciso dizer para dar uma clareza muito grande para vocês. O paciente que tem um padrão 3, uma classe 3, paciente jovem, vê se você vai concordar com isso, Flávia. Aquele pacientezinho jovem que é um classe 3, mordida cruzada anterior, se for postural, ele não vai se tornar cirúrgico se você intervir agora com 5, com 4 anos de idade. Agora, aquele paciente que já vai se tornar cirúrgico, ou que tem uma tendência a ser. Que tem uma tendência a ser cirúrgico, esse você pode rebolar. Não é que você vai simplesmente abandonar o paciente, mas esse paciente já tem uma genética programada para ser um padrão de face, padrão 3, esse você não vai mudar o padrão de face dele. Ponto. Acabou. E em relação às pistas diretas, comece pelos decíduos. A Flávia falou, a gente faz um permanente também? Sim, a gente faz. Mas começa pelo decíduo. Por que começar pelo decíduo? Porque você vai ter uma chance muito maior
de acertar. Dá para fazer no dente permanente? Dá para fazer no dente permanente. Mas o que eu preciso ter? Me diz uma coisa, o paciente adulto, se você, por exemplo, ele ficou, vamos supor que chega um paciente no consultório da Flávia, esse paciente tem 50 anos de idade e ele tem uma mordida cruzada unilateral. E aí você vai e invoca de fazer pista direta nesse caso. Não, mas aí tem que ter as indicações, é outra conversa. Você tá vendo? Sim. Então o que acontece? Um paciente jovem com 4, 5 anos... pode ser até esquelético já. A chance do paciente adulto ser esquelético é muito maior. E a gente aqui, além de querer ensinar para vocês, quer proteger vocês. E aí veja, se esse paciente tem uma grande chance de ser esquelético, paciente adulto, se de repente você comeu bola e achou que, eu escutei um pedacinho da aula do Hélio e da Flávia e ouvi eles falando que coloca pista direta no adulto, chega lá amanhã no consultório, eu vou colocar. Vou descruzar uma mordida com pista em adulto. Só pegando um ganchinho aqui nessas pistas, eu achei que bem pertinente essa pergunta aqui para pegar esse gancho. Paciente com 4 ou 5 anos que tem genética para ser cirúrgico, descruza a mordida nessa idade com a pista direta. Olha, o importante é você descruzar, principalmente se tiver tendência a ser cirúrgico. Porque se você não descruzar, é certeza que será cirúrgico. Absoluta. É 100% de chance de ser cirúrgico. Se você atuar com pistas diretas ou indiretas, ou um SN qualquer que for indicado para esse paciente, que aí cada caso vai ser um caso diferente, se você atuar naquele momento e tirar esse paciente dessa situação de mordida cruzada numa criança de 4, 5 anos, a chance dele sair da ortognática é grande. Tem trabalhos lindos mostrando, claro que tem genética envolvida, é claro que o paciente deve ser avaliado, mas uma pesquisa randomizada, uma pesquisa bem séria, diz que você tira 70% de chance do paciente ir para cirurgia ortognática. Independente, se é com pista direta, aí você vai avaliar qual que é o melhor para aquele paciente no momento. Com 4, 5 anos tem que descruzar, ou com pista direta ou com outro tipo de aparelho ortopédico. Muito bem. Você pode ler aqui, Flávia, letras pequenas? Aqui, aqui. É em cima? Qual aparelho vocês utilizam para bruxismo infantil? Criança padrão 1, classe 1. Olha só, é excelente. Hoje mesmo eu recebi uma paciente com 6 aninhos, os dentes descidos dela estavam quase dando endo de bruxismo. E qual que é a atitude? A atitude é uma pista indireta, plana, simples, resolve, só para dormir. Tem uma causa esse problema desse bruxismo assim tão grave? Então, tem muita conversa que poderia surgir aqui, mas hoje já está até comprovado cientificamente em trabalhos também mostrando que pode ser até hereditário. Complicado. Então tem que colocar pista indireta, plana, simples. Tudo bem. Até estou falando neste caso, não para bruxismo, tá? Neste caso que foi relatado que além do bruxismo é classe 1, padrão 1. Entendi. Poderia ser qualquer outro aparelho ortopédico para bruxismo. Que o princípio fundamental seria desocluir os dentes. Sim. Mas vai que essa criança tem uma distoclusão severa. Aí não seria uma pista simples, aí seria você uma poderia pista fazer composta. uma pista composta. Porque aí além de você desocluir os dentes, você poderia fazer o avanço mandibular. Ou uma pista composta ou um SN1 com salto. Show de bola. Certo? Tô fingindo assim que eu não sei, fazendo perguntas pra Flávia, porque ela fica muito orgulhosa quando ela responde assim. Mas não é, Tô brincando, sério, não. É De bruxismo eu não entendo falo nada. muito direto, ele fala, tem que explicar melhor, ele fica me perguntando pra eu... De bruxismo eu não entendo. Tá em espanhol, você vai ler mas em eu não espanhol. vou ler em espanhol porque eu sou uma negação. A idade correta para iniciar um tratamento de ortopedia nos pequenos. A idade, como a gente já disse, né? A ortopedia nem sempre é a colocação do aparelho, nem sempre é a colocação de uma pista. De repente, uma orientação mastigatória, uma orientação respiratória, uma primeira avaliação para ver postura, pode começar com 1 aninho de idade.
Sim. 2 aninhos de idade. É a idade que o pai traz para você olhar. Já aconteceu no consultório de aparecer crianças muito jovens que erupcionaram apenas os incisivos, tá? E já erupcionaram uma mordidinha cruzada. E a gente teve que fazer uma pista para poder melhorar essa oclusão. Claro, sem o apoio posterior, em algumas situações, o avanço mandibular, isso é bom deixar bem claro. Olha que interessante, gente. E o quanto é gostoso a gente entender a engenharia reversa das coisas. Um bebê, uma criancinha, sem os dentinhos posteriores, ela não fica com o queixinho para frente? Igualzinho a nossa avó, com 95 anos, que também perdeu os dentinhos posteriores? Olha que massa. Aí se essa criancinha tem essa mandíbula um pouquinho para frente, porque ela não tem o apoio dos dentinhos posteriores, você tem que tratar. Ai, nossa, criança dessa idade não pode jogar o queixinho para frente. É natural dessa idade, gente, por gentileza. Então, assim, é interessante que tem um módulo lá dentro do curso de ortopedia que eu crio um paralelo com o que é normal para uma criança e o que é anormal para essa criança. Por quê? Porque o que eu vejo de colegas, e não estou aqui para fazer crítica, mas a gente está aqui para ajudar. O que a gente vê de colegas tratando o apinhamento inferior de incisivos em um paciente que nem erupcionou o canino, não faz o menor sentido fazer isso. Por quê? Porque você vai deixar o paciente com uma contenção fixa depois para o resto da vida. Aí você vai colocar essa contenção fixa com quantos anos nessa criança? Com 10 anos? E outro detalhe, se não colocar a contenção fixa, a hora que erupcionar os caninos, de repente não tem um espaço suficiente, o que vai acontecer? Vai apinhar de novo o incisivo. Sabe o que vai acontecer? Vamos contar para eles, Fábio. O papai do menino vai ligar no consultório e vai dizer assim: doutor, aqueles dentes que você demorou 2 anos, 1 ano e meio para desentortar, entortou tudo de novo. E agora? Você vai dar garantia do seu trabalho? Você vai me devolver meu dinheiro? Como é que vai ser? Tá bom? Então tem que ficar esperto com isso. Muito Leia a próxima. Não, tem uma Mas você respondeu qual é a idade? Não respondeu. A partir de 1 aninho. A partir do momento que você vê o problema, tá? A hora que a criança chega para você, de repente ela já não tá mastigando, só mama. Uma criança com 1 ano e meio que não mastiga alimentos sólidos, já está errado. Já vale uma consulta. Então significa o quê? A ortopedia funcional não é só aparelho. Estudar a ortopedia funcional, por isso que a gente ama e adora essa especialidade, porque abre a sua cabeça de uma tal maneira que você vai falar assim: caramba, por que é que eu estou colocando às vezes uma técnica 4x2, deixando o meu cliente 1 ano de aparelho, sendo que colocar uma pista direta, mudar a postura da mandíbula, eu consigo um resultado em 30 dias. Eu sei que alguns vão dizer assim: ah, mas 1 ano é melhor, porque eu fico recebendo a mensalidade. Não dê esse tiro no seu pé. Pelo amor de Deus, a gente já fez muita besteira na vida para descobrir que isso não vale a pena. Antigamente, e você vai concordar comigo, Flávio, antigamente, você sabe qual era o grande diferencial de um profissional de qualquer área da saúde ou de qualquer área? Era ter um mestrado e um doutorado. Você sabe qual que é o grande diferencial de um profissional hoje em dia? É ser íntegro, é ser honesto, tá bom? Por incrível que pareça, que deveria ser uma obrigação, o grande diferencial é isso. Quando a gente fala para um cliente lá no consultório, para a mãe do paciente, a gente fala assim: olha, seu filho não precisa colocar aparelho agora, porque tem esse apinhamentozinho inferior, não precisa, mas traz ele de 6 meses, que nós vamos acompanhar, e quando precisar a gente coloca esse aparelho. Tem hora que a mãe chora. Sabe por que a senhora está chorando? Pela honestidade de vocês, porque... Isso deveria ser básico, né? Porque eu fui em outros 3 e falaram que eu precisava colocar, e eu já estava com dó do meu filho ter colocado isso tão jovem. A pessoa chora porque ela
ela ouviu uma coisa que é honesta. Cara, gente, é quase inacreditável o que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, escreve. Quem está aqui ouvindo a gente, quem é jovem hoje, anota. Eu sei que você de repente tem um profissional ou outro, independente de ser da odontologia, tá? Eu sei que você tem um profissional ou outro que você olha para aquela pessoa e diz assim, puxa vida, esse cara passa as pessoas para trás. Anota o nome dele num caderninho seu. Guarda esse caderninho lá dentro de um buraco no quintal da sua casa, dentro de uma garrafa PET de Coca-Cola. A Flávia fica brava quando inventa essas modas. Guarda um papelzinho dentro de uma garrafa PET de Coca-Cola. Daqui 10 anos, você vai lá e desenterra essa garrafa, pega o papelzinho, lê o nome e procura saber como é que está a vida desse cara. Que parecia, naquele momento, parecia compensar. O crime tem hora que parece que compensa. Você fala assim, caramba, o cara está melhor do que eu, não é possível. Daqui 10 anos. 5 anos. Deixa eu só emendar uma coisa. Nós viemos aqui para responder. É exatamente isso que eu quero fazer. Porque a gente respondeu assim, a ortopedia pode ser iniciada em qualquer idade e às vezes com 2 anos e meio você já coloca uma pista direta, com 3 aninhos, né? Mas tem um viezinho aí. Qual? Perguntar aqui, e classe 2? Não classe 2, um padrãozinho 2, uma distoclusão. Aí é a hora da gente pensar em esperar um pouquinho. Olha que louco isso, né? Porque quando é padrão 3, você tem que entrar assim com 2 aninhos. Não dá para esperar 2 anos e meio. É assim. Com o padrão 2, a gente pode esperar até os 5,5. Porque aí nós vamos aproveitar a irrupção dos primeiros molares permanentes para nos ajudar nessa correção. Então aí sim a gente espera um pouco mais. E o esperar é até 6 anos no máximo. Agora um dia, eu tenho certeza absoluta que vocês estão interessados nesse assunto, vocês vão se aprofundar nesse assunto, tenho certeza. E vocês vão descobrir um dia que, por exemplo, as pistas diretas para um classe 2, que a pista direta, ela não serve só para descruzar a mordida. Você pode usar pistas diretas para corrigir uma mordida profunda, você pode usar algumas pistas diretas com inclinações para corrigir uma classe 2. Você pode usar pistas diretas para que você deixe livre o movimento mandibular, para que dentro da articulação, os côndilos, tudo que tem ali dentro, a cavidade articular, os músculos, fiquem trabalhando com liberdade para que essa mandíbula possa desenvolver com tranquilidade o que ela tem que desenvolver num padrão 2 como esse também. Então assim, só que aí já começa um negócio mais profundo. Tá? Mas para vocês que estão aqui hoje, que a maioria é ortodontista, né, que está querendo aprender ortopedia agora, vamos andar de bicicleta com rodinha primeiro. Exatamente. Ninguém começa a caminhar correndo, ninguém começa a andar de bicicleta sem rodinha. Isso calma. Mesmo. Aliás, alguns começam sem rodinha, tá? Rala o joelho, né? Você quer que ler outro? Você não dá conta de ler, não? Leio. Qual seria o tratamento mais indicado para uma criança de 3 anos com mordida aberta anterior? Excelente. Primeira coisa, por que essa mordida aberta está numa criança de 3 anos? Eu sou capaz de apostar que tem um hábito deletério aí. Sim. Ou é dedo, é chupeta, alguma coisa. Isso. Ou é língua, interposição lingual. Uhum. Nesses 3 casos, um SN3 com barra ondulada superior e inferior fecha essa mordida rapidamente. Tira o hábito e coloca um SN3. Se o paciente for menorzinho, só de tirar o hábito, a mordida fecha sozinha. Então, se existir um hábito realmente insistente aí, só de remover o hábito, e isso é uma consulta que você vai fazer, é um tratamento. Remoção do hábito. Exato. Os pais, tira a chupeta, tira o dedo. Não conseguiram? Troca a chupetinha, o dedo pelo aparelho. Um SN3 com barra ondulada superior e inferior. Agora vem Fecha aqui. rápido. Olha que interessante o que a Flávia falou. Imagina esse pacientezinho no seu consultório, você simplesmente orientando os pais que tem que tirar a chupeta, o bico, e de repente você está vendo que essa criança tem lá aquele horário cansado,
a maxila que não está desenvolvendo, né, a boquinha aberta o tempo todo, o narizinho escorrendo, e você orientar, falar, olha, o pai ou mãe, tem que levar no médico, tem que levar no otorrino. Só de fazer isso, inclusive você vai marcar uma outra consulta. E aí você vai marcar uma outra consulta para daqui o quê? 2 meses, 3 meses. E você de repente pode até dizer para os pais, olha, essa primeira consulta, claro que alguns podem cobrar a consulta inicial. Vamos supor que a sua agenda já está lotada de pacientes. Eu acho que para dar sim uma peneirada, você tem que cobrar a consulta. Mas vamos supor que a sua consulta, o seu consultório não está lotado. Você vai falar para a mãe, você vai fazer aquela consulta, vai falar para os pais, orientar, encaminhar para o médico e marcar uma segunda consulta dizendo assim, olha, daqui 2 meses eu quero ver o seu filho. Só que aqui é o seguinte, essa consulta de hoje foi só de orientação, eu não vou te cobrar. Eu vou te cobrar a próxima consulta, mas eu quero ver se melhorou, é importante para ele. Na próxima consulta você cobra. E você pode sim cobrar consultas, você está orientando, você está fazendo uma consulta como um médico. E não tem nada errado nisso, tá bom? Agora, importante, essa criança com mordida aberta, quando a Flávia fala assim, você pode colocar um aparelho SN3 e tal, eu tenho certeza absoluta que para a cabeça da grande maioria, falar de um aparelho SN3, fica esse nome na cabeça, fica uma coisa muito nebulosa, porque a gente não tem o hábito de usar esse aparelho, e alguns podem correr o risco de moldar a boca do paciente, superior e inferior, fazer 2 modelinhos de gesso, pegar esses 2 modelos de gesso e mandar para o protético amanhã, dizendo assim, ô João, faz um SN3 aí para mim. Gente, não vai funcionar. Estou errado? Não, tá muito certo. Não vai funcionar. E por que eu estou falando isso? Para defender essa especialidade. Estou falando para defender por quê? Porque a ortopedia funcional funciona muito bem, funciona muito rápido quando é bem indicado e quando é bem feito. Se for meia boca nessa história da orelhada, eu escutei falar que eu tenho que colocar um aparelho X, não vai funcionar, tá bom? Por quê? Porque a barra ondulada tem que estar no lugar certo, a mola frontal tem que estar no lugar certo, a mudança de postura tem que ser a mudança de postura certa. A Flávia ensina tudo isso, eu ensino tudo isso dentro do curso de ortopedia, a gente ensina com detalhes, tá bom? Ortopedia para o ortodontista. E pasme, vocês vão fazer esse curso, vocês vão querer se aprofundar porque abre uma cortina de fumaça, você tira a venda do olho, você fala, caraca, como é que eu não via isso? Caramba, por que que... Você já viu aquela... Olha, chega no consultório da gente o tempo inteiro, aquela mulher de 45 anos de idade, com aquela face um pouquinho torta para um lado, e a mulher é vaidosa, e ela olha no espelho e ela viu que o rosto está torto, está assimétrico. Ela chega no consultório e ela fala assim, doutor, o meu rosto está torto. E vai lá colocar aparelho por causa disso, né? Querendo colocar aparelho para corrigir uma coisa dessa. Muitos doutores dizem assim, mas eu mexo no dente, eu não mexo no seu rosto. Tudo bem. E ela vai procurando, a queixa dela é o rosto. Você vai conseguir, na maioria das vezes, corrigir aquela face? Não. Porque se já tiver um fator esquelético, você não vai corrigir. Só tem um detalhe. Ela quer saber por que aconteceu isso. Ela não quer que aquilo continue acontecendo. Continue acontecendo. O que eu quero dizer é o seguinte. Essa pessoa tem 45 anos. Um dia ela vai ter 80 anos. Se você não sabe como aquela face chegou naquele nível, sabe o que vai acontecer com ela com 80? Vai estar muito pior. Então você tem que saber explicar para ela por que a face ficou torta, você tem que saber explicar para ela que dá para parar esse ciclo de entortamento, de assimetria. Deixa eu comentar um negócio que surgiu aqui e eu achei assim, interessantíssimo. Eu estou pescando algumas perguntas aqui do Instagram, talvez não dê pra gente responder todo mundo, mas que eu estou
vendo que são extremamente importantes para a gente rechear isso Legal. aqui também. E essa pergunta eu achei divina. Crianças na dentição mista com DTM. Olha Pai só, eterno. estalos na abertura e fechamento. Eu recebi há pouco tempo atrás, infelizmente é uma coisa que você não consegue escrever um artigo porque você não é uma, duas, três pacientes, mas o que aconteceu, uma menininha de 7 anos chegou no consultório, vinda do neurologista, muito medicada, estava tomando remédios fortíssimos para enxaqueca já aos 7 anos, remédios para adultos. O neurologista passou, não estou falando que está errado de jeito nenhum, só que a hora que eu fiz a avaliação era uma DTM. Era uma DTM muscular que ela tinha e com uma pista indireta plana simples, ela sarou 100%. Ela não toma remédio mais, vem uma vez por ano, sim, ela voltou semana passada para eu ver. Uma vez por ano ela vem, nunca mais ela teve dor. Então, ortopedia para crianças e adolescentes, dentadura mista que seja, que tenham DTM, ela é muito bem indicada. Agora, os estalos aí já é um assunto mais complexo, precisa avaliar, tem que ver outras questões. Quando tem estalo, você muda o aparelho, já não é uma pista simples mais. Enfim, às vezes a criança está com dor de cabeça por apertamento, por bruxismo à noite ou bruxismo e vigília durante o dia e você coloca o aparelho e sai. Claro que a gente vai sair falando, eu vou curar dor de cabeça de todo mundo. Lógico que não. É um assunto muito amplo, extremamente complexo, mas surgiu aqui, eu acho que é importante a gente comentar. A Flávia, ela gosta de estudar DTM, tá? Então, por isso que eu falo que ela é meio louca, porque de vez em quando chega a van das mulheres com DTM lá no consultório. Já parei. Quando chega a van das moças com DTM, eu me escondo. Você sabe disso. Então, assim, o que eu faço? Se você estivesse perguntando para mim, o que você faz com uma criança com DTM? Olha, encaminho para a Flávia. Tá? Ou então encaminho para um especialista em DTM. Tá? Então, assim, vamos fazer uma coisa que eu acho que... talvez isso seja muito importante falar para essa galerinha que acompanha a gente, que a maioria é ortodontista. Vamos botar a nossa bolinha no chão. O que a gente pretende ensinar para vocês sobre ortopedia funcional é uma ponta de iceberg que vai resolver um monte de coisa, tá? Não é só porque é uma ponta de iceberg que não vai resolver, não. Vai resolver um monte. Muita coisa boa. Se você pensar numa porta de entrada boa quanto essa, não tem. Porque você começou a estudar, amanhã você aplica. Começou a estudar, amanhã você aplica. Aplica tudo. Aplica tudo no consultório. Só que a gente não pode mentir. A ortopedia funcional, ela é uma complexidade, ela é um mundo de informação tem todo o iceberg por baixo. Absurdo, tá bom? Então, assim, essa é a melhor porta de entrada, mas vale muito a pena entender o que a gente vai, inclusive para a linguagem do ortodontista, a gente conseguiu separar o joio do trigo, trazer para a nossa linguagem. Para o ortodontista. Tá? Então, isso é uma grande vantagem. No curso vai ser abordado os aparelhos para tratamento de mesioclusão e distoclusão? Vai. Claro que sim. Vai sim. E aí, como seria um SN1 com salto? Lá tá a foto dele, tudo como que faz, como é que você planeja, todas as peças que tem que ter nesse aparelho. Porque é como a gente está falando, dizer como é um SN1 com salto é impossível. Bom, poderia dizer, mas não resolve nada. Por exemplo, um SN1 com salto é uma placa de acrílico superior e inferior. Nessa placa inferior e superior tem um pequeno salto de acrílico na região próxima do canino. Ele tem molas frontais superiores, ele tem meias molas inferiores, arco de Hawley, arco de Miller superior, expansor em cima e embaixo, um arco dorsal. Gente, não falei nada, vocês concordam? Porque vocês vão começar a falar assim, o que é o arco dorsal? Então, o curso tem que ser detalhado. Lá no curso, olha, esse aqui é um arco dorsal. Para que ele serve? Para fazer o aparelho superior ficar preso no inferior.
O que é um aparelho preso no inferior? É um aparelho composto. O que é a mola frontal? Para que ela serve? E o expansor? Como é que eu faço a ativação? Então é muito detalhe, gente, que não dá para ser assim na... Tem uma pergunta aqui que a gente pode fazer hoje, amanhã Grande, e depois. Mas vamos lá. A idade vamos ideal. devagar. Ó, a idade ideal que inicia o tratamento, a Flávia já relatou que é a partir de detectar problema. Então, mas em relação tá acabando a bateria. A pedir uma documentação ortodôntica para tratamento preventivo e interceptativo. A ortopedia não é a ortodontia removível, isso é uma coisa importante, né? Porque quem fala de interceptativo é o ortodontista. Mas a documentação ortodôntica, desde que você tenha uma radiologia que tenha o escaneamento da boquinha, você pode pedir com 4 anos que dá certo. 5 aninhos de idade eles já estão fazendo hoje. Para moldar já fica mais difícil. Então a gente pede, porque hoje é escaneado, fica bem tranquilo de fazer. A mesma pessoa, mito ou verdade? Já me relataram que o ideal era começar tratamento com ortopedia no surto de crescimento. Aí nesse caso é a ortopedia facial da ortodontia. Não é... Você tá na frente aí não, né, Vitor? Só o braço, porque tá acabando a bateria. E agora você voltou a cadeira pra lá. Cadê mesmo? Vamos lá de novo. Mito ou verdade? Já me relataram que o ideal para começar o tratamento do paciente com ortopedia é no surto de crescimento, não da ortopedia funcional. É importante vocês entenderem. Ortopedia facial é uma coisa. Ortopedia funcional dos maxilares é outra. E a funcional, ela é a partir do bebezinho. E a facial pode até ser que seja no surto de crescimento. Mas aí a gente não espera isso acontecer. A gente Agora, peraí, deixa eu comentar uma coisa. E posso falar uma grande verdade? Não tem certo e não tem errado. Claro que não. Sabe por quê? Olha que interessante. Se eu tenho a ferramenta que é a ortopedia funcional, porque a gente fica calculando, eu tenho que usar no surto de crescimento e não sei o que, beleza. Só que entra no meu consultório agora, vamos supor, entra 10 clientes por dia. Aí um entra no surto, o outro entra sem surto, o outro entra com 2 anos, o outro entra com 10 anos. Não é matemático assim. Agora, se eu, por exemplo, tenho o conhecimento da ortopedia funcional e entra um paciente que está começando a entrar no surto de crescimento, se eu pego essa ferramenta fantástica, linda e maravilhosa, e coloco nessa boca que está entrando no surto de crescimento, você concorda com o meu resultado? Vai ser top? Vai ser show de bola? Fantástico, você juntou... Tudo funciona no surto de crescimento. Você somou 2 conhecimentos muito importantes. Então, assim, o conhecimento que você tem sobre ortopedia facial, ótimo, mantém. Conhecimento é cumulativo. Sim. Me desanima às vezes ver, por exemplo, nós estamos falando de surto de crescimento, aí me desanima às vezes ver os surtos. Agora é o surto da ortodontia autoligada, agora é o surto do alinhador, agora é o surto de não sei quem, vai surtar, vai ser eu uma hora, porque, gente, e outro detalhe, não é que é ruim o alinhador, não é que é ruim a ortodontia autoligada, não é que é ruim o mini implante. O ruim é o surto que acontece e quem infelizmente não tem muita experiência fala, puxa vida, eu estava aprendendo a ortodontia, agora eu tenho que apagar tudo que eu aprendi para aprender autoligável. Deus me livre. Aí agora eu estava aprendendo autoligável, aí agora já estão falando que autoligável já não é assim mais, eu tenho que voltar para a minha ortodontia normal. Aí agora que eu começo a aprender a ortodontia de novo, alinhador. Gente, você fica louco, fica doido. Então marca um rumo, para de ser Maria vai para as outras, marca. Repetindo, não estou falando mal nem de alinhador, nem de autoligável, nem de mini implante, nem de nada. Até porque você usa tudo. Só que a gente já tem um discernimento de falar assim, cara, eu tenho que ter o alinhador no meu consultório? Sim. Mas qual caso que você vai usar o OL? Eu tenho os meus casos específicos, vou usar por caso que vai dar certo. Vem cá, o cara veio reformar aqui, Flávia, e aí ele usou para pintar a parede um pincel, ele usou para quebrar a parede uma marreta. Aí eu falo para ele assim, não rapaz,
vamos pintar a parede com a marreta porque agora é o que existe mais moderno. O cara, por mais ignorante que ele seja, vai falar assim, doutor, o senhor tá louco, né? Então, assim, cada coisa no seu lugar. A ortopedia funcional é linda e maravilhosa? Sim, mas a gente gosta, a gente indica para alguns casos, porque a gente tem no nosso arsenal outras ferramentas. Para outras idades. Para outras idades ou para outras... Ah, mas então quer dizer que não pode usar ortopedia em adulto? Pode, você pode usar. Pode, funciona Funciona só bem. que nós estamos trazendo para o consultório de vocês algo que talvez vocês ainda não atendam. Então, já vai melhorar até o faturamento. Agora, por que nós não usamos a ortopedia no adulto? Porque a gente acredita também numa outra filosofia que chama-se ortodontia. E tudo bem. E às vezes eu uso, sim, por ninguém. outros motivos eu uso. Você veio aqui para responder pergunta. Vamos lá, ó. Qual? Essa aqui você acabou? A pergunta desse tamanho? Não. Então vamos responde. lá. A gente vai vendo a mesma, Tudo tá? bem, tudo bem. A pessoa precisa saber sobre McNamara para ortopedia. McNamara é ortodontia, então não é ortopedia funcional. Não pode, você não pode misturar as coisas. Então, ortodontia é uma coisa, ortopedia é outra. É muito importante. Então, o IRAX, McNamara, máscara facial, é ortopedia facial, não a funcional dos maxilares. Às vezes as pessoas estão achando que o curso vai ter ortopedia facial. E não é uma coisa que resolve muito, que tira as crianças, às vezes, de um problema sério lá na frente, de uma cirurgia ortognática, que trata antes até do McNamara. Talvez essa criança não vá precisar de uma máscara facial eu acho que e nem de um IRAX depois. Mas eu tô achando que a Flávia, deixa eu só esclarecer uma coisa, porque você, Flávia, chamou de ortopedia facial. Olha que interessante, isso é tudo, gente, é nomenclatura, tá bom? Exatamente. Veja só que interessante. A ortopedia feita com o IRAX era ensinada dentro do curso de ortodontia como ortopedia facial. Só que chama-se ortopedia mecânica. Só nomenclatura. Agora vamos lá. A ortopedia funcional, ela utiliza a respiração, a musculatura e a mudança de postura. Ela não utiliza uma força bruta como o disjuntor. Só que ela chama ortopedia funcional. Agora vamos pensar numa coisa, olha como é que os nomes são estranhos. A ortopedia funcional, ela faz ortopedia facial, se você for analisar que ela mexe nos ossos da face, ela faz ortopedia facial. Mas é só uma questão de nome. Não vai complicar a cabeça das pessoas. Não, mas eu estou só tentando esclarecer. Então, o que vocês têm que entender é que existe. Acho que a principal nomenclatura que a gente tem que realmente, que a gente não pode deixar de esquecer, de lembrar, é assim, ó. Existe a ortopedia funcional e existe a ortopedia mecânica, tá bom? A ortopedia funcional é totalmente diferente da ortopedia mecânica. Que às vezes é chamada essa mecânica de facial. Pronto. Para ficar claro. Pronto. Está faltando, acho que 4 minutinhos, 3 Jura, minutinhos já? Passou rápido demais. Após correção do tratamento ortopédico, libera o paciente com algum tipo de contenção? Sim, o próprio aparelho ortopédico funcional, tá bom? Que no caso, se for um SN3, um SN1, uma pista composta, enfim. Tá bom, turminha? Então, Flávio, vamos despedir dessa galera? Vamos embora. A gente conversou bastante hoje, gente. Obrigada, YouTube. Turminha do YouTube, beijo pra todo mundo. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, pelas perguntas, viu? Show!